Fala galera, aqui é o Gui, quem tá filmando é a Ju e muito bem-vindos a México! Agora sim, estamos oficialmente em Cancún. Falar pra vocês que custou chegar aqui, tá? Foram mais ou menos ali umas 18 horas desde que a gente saiu lá de Blumenau, Santa Catarina, até chegar aqui. A gente pegou ônibus, teve que parar no Panamá, mas agora sim estamos oficialmente em Cancún. Estamos na região mais central, um pouco mais distante ali da parte turística, e o objetivo do vídeo de hoje é levar vocês para conhecer o que tem nessa região aqui, compartilhar um pouco das primeiras impressões, mostrar para vocês a rua, né, que muita gente quer ver antes de vir passear, ou até mesmo pelo rolê, né, de assistir em casa ali, comendo alguma coisa, a gente sabe porque a gente também faz. Enfim, esse vídeo tá bem legal, a gente vai comentar algumas outras coisas também, principalmente como a gente fez para entrar no México sem o visto mexicano. Como foi isso? Será que a gente fez alguma coisa errada? Claro que não, a gente fez tudo certo e a gente vai compartilhar com vocês como a gente chegou aqui. Mas bora lá, com calma, que esse vídeo tá bem legal, vamos fazer bastante coisa aí na rua. Mas enfim, não vou mais perder tempo, partiu! E antes da gente dar de fato um rolê pelo bairro, vou mostrar pra vocês a hospedagem que a gente tá, que não é um resort, não é um all-inclusive, é esta casona aqui. Tem todo esse espação aqui, mas que é compartilhado. Então aqui tem a parte da cozinha, a gente tem a nossa prateleira na geladeira, no armário, pode utilizar ali o fogão. E aqui é onde a gente vem trabalhando durante as tardes, nessa mesona. É um escritório compartilhado também. E aí pra cá, nesse corredor, a gente tem alguns quartos. Aqui é um quarto que está ocupado, esse aqui está vazio e esse aqui é o nosso. Tem aqui na porta, né, a chave numérica, então é digital, você entra, já deixei aberto para facilitar. E aqui é o nosso quarto, então a nossa cama. Ali para trás tem uma janela que é bem legal, que tem uma área verde, assim, um quintal ali atrás. Aqui uma televisão. Ah, olha só, a gente trouxe um cafezinho do Brasil para matar um pouco da saudade, né? E aí pra cá, ainda dentro do quarto, tem o banheiro privado. Então aqui o banheiro, aqui tem uma bancadinha, eu no espelho, e esse aqui é o quarto que a gente tá ficando. E pra quem ficou curioso, a gente tá pagando aqui R$125 na diária dessa hospedagem. Assim, tá bem mais econômico do que na zona hoteleira, porque por lá, assim, passa fácil dos R$1.000, aqueles all-inclusive super luxuosos. Um dado curioso, que o dono dessa casa tem 92 anos e ele construiu uns 14 hotéis por lá. Então a gente já trocou bastante ideia, ele já contou várias histórias assim. E também a pessoa que tá morando aqui com a gente, né, o único hóspede dessa casa, é amigo do dono, é mexicano e a gente trabalha aqui durante o dia junto nesse ambiente. E ele também já contou várias histórias, a gente já aprendeu umas palavras assim da linguagem mexicana, já demos rolê junto, então tá sendo bem legal essa experiência. É a primeira vez que a gente fica numa casa com um quarto privado, né, os ambientes ali compartilhados, e a gente tá gostando, tá sendo uma experiência bem positiva. A única coisa que eu vou ficar devendo pra vocês é mostrar os gatos que tem aqui. Tem 2 gatos, a gente já sabia disso, né, quando alugou a hospedagem, tava lá na descrição. A gente não se incomoda, inclusive a gente gosta de gato, então foi uma boa surpresa, assim, né, encontrar eles aqui. Eles são bem fofinhos, independentes, e como são independentes, estão por aí perambulando pela cidade. Falando neles, encontrei um aqui, ó. Esse aqui é o Latte. Tem também, ó, curioso, tem também o Chai, mas o Chai tá por aí. Ele é um amarelinho com branco. Agora sim, bora pra rua, bora mostrar um pouco aí pra vocês do que se pode esperar no México, né? Então, basicamente, Cancún, ela é separada ali em 2 grandes zonas, assim. Vamos botar a zona hoteleira, que é onde estão os gringos, os americanos, que é onde fica realmente muito próximo da praia, dos hotéis de luxo. É onde a galera realmente está colocando dinheiro, assim, para passear, né? E estamos aqui também na parte mais central, uma parte mais residencial, onde muitas pessoas que estão aposentadas vivem, pessoas que têm negócios aqui na região, né, acabam optando por morar aqui, principalmente por causa da diferença de valor, né. Aqui também, não especificamente nessa região, mas à medida que a gente vai entrando, vamos dizer assim, mais para a parte periférica, estão muito dos trabalhadores, né, que trabalham lá nos resorts de luxo, nos hotéis, e daqui eles seguem para lá para trabalhar, geralmente de ônibus, de carro, enfim. E essa daqui que a gente está é o que eles chamam de Super Manzana Vente. A gente está ali compartilhando o Airbnb, a gente acaba conversando bastante, escutando eles comentarem, né? E agora eu já estou bem localizado nesse sentido. Esse, onde a gente está passando aqui, é um parque que tem aqui na região, tá? Vocês vão ver que talvez à noite, assim, tu já fica um pouco de receio de andar, mas falaram pra gente que até as 10 horas da noite é bem tranquilo, não acontece nada. E meio que Cancún tem bastante dessas áreas verdes, assim, espalhadas aí pelo centro. Tem bastante parques. Eles não são parques, vamos dizer assim, muito
bem cuidados, com muita infraestrutura, mas tem o que é mais importante, né? Que é a vegetação e principalmente os animais silvestres. E isso foi algo que chamou muito a nossa atenção, né? Lá na zona hoteleira a gente viu, por exemplo, candangos, que são alguns largatinhos. A gente viu um outro lá, como é que é o nome dele? Iguana. Iguanas. Aqui a gente vê muitos pássaros, tá? Muitos pássaros. E na nossa casa teve um dia à noite que a gente estava dormindo e de repente começou um barulho assim na janela, sabe, um tec-tec, tec-tec. E a gente, caraca, que é isso? Pensamos, nossa, já é o chorro, né? É o motochorro que veio pegar a gente, né? É o ladrão. E na verdade que era um saragüeia. Essa foi uma palavra que eu aprendi que eu não vou mais esquecer, que é o nosso famoso gambá. Só que o gambá aqui ele é diferente, ele parecia um ratão, assim, ó, gigante, todo preto. Eu olhei assim pra aquela e pensei, meu Deus, é o chupa-cabra. Mas daí a gente chamou o nosso host do Airbnb pra mostrar pra ele e perguntar, porque ele tava ali junto, né? O que é isso? Ele falou, não, isso é um saragüeia, um tlacate, sei lá, esqueci o nome, esse eu inventei agora. Mas alguma coisa assim também. E isso me surpreendeu muito, muito positivamente, assim, a quantidade que tem. Ontem à noite, outro dado aleatório aí das coisas que acontecem em Cancún durante a semana à noite, apareceu uma galinha de Guiné, ninguém sabe por quê, apareceu ali na frente do nosso Airbnb. E daí, quem que eu chamei? O host, que ele também estava ali, né, o Sérgio. E a gente pegou, botou a galinha numa caixa, fomos atrás perguntar para os vizinhos, pô, quem que é o dono dessa galinha? Da onde que fugiu essa galinha? E ninguém era dono, começou aí. E hoje de manhã a gente foi num lugar aqui que eles dão suporte a esse tipo de animal que tá perdido, que tá machucado, e a gente foi levar a galinha. E a gente acabou conhecendo um lugar muito aleatório, que lá tinha... O que tinha lá que eu te mostrei? Tinha o... Pô, esqueci, galera. Fiquei nervoso na hora de gravar o vídeo, mas eu vou mostrar aqui pra vocês as imagens, tá? E esse parque que a gente está passando, a gente normalmente cruza ele para chegar numa das partes principais ali, numa das principais avenidas, que é onde tem mais restaurante, tem mercado e principalmente onde a gente pega o ônibus, né, para ir lá para a parte das praias. Isso a gente vai comentar em outro vídeo com vocês, porém a gente tem usado o transporte público aqui para se locomover, que é bem barato, tá? Bem acessível e muito recorrente. Ó, lá no final, não sei nem se dá pra ver na câmera, era o parque que a gente saiu. E aí a gente veio andando por essa rua e chegamos em uma das principais, que é a Avenida Tulum. Daqui a pouquinho a gente já anda mais nela, mas eu queria contar uma curiosidade, que o Oxxo, que é uma conveniênciazinha, um mercadinho que tem em São Paulo, inclusive, a gente já foi pra lá e já viu, é mexicana. É mexicana, é verdade. E é muito popular, tá? Basicamente em toda esquina tu vai encontrar um Oxxo. É uma rede que se popularizou muito aqui e chegou até mesmo em São Paulo, né? Lembra muito os Carrefours, os Dias, que você encontra ali em outros países da América do Sul. Mas, exato. Júlia, conta pra eles qual que é o objetivo agora. O objetivo agora, pessoal, é provar uma comida mexicana. E quando a gente pensa em México, acho que a primeira comida, assim, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são tacos. Então a gente está em busca disso, o que não é muito difícil, porque aqui em Cancún, você encontra a cada esquina uma taqueria, né, que é os lugares que eles fazem tacos, e é uma comida que o povo come assim rapidinho, sabe? De hora de almoço, de café da manhã, eu acho também, porque abre cedo isso. Exato, e é muito econômica também, né? Até para mostrar para vocês aqui o menu do local, então tem várias coisas, a gente vai pedir os tacos que estão 25 pesos. E aí aqui eles fazem, tem as mesinhas. A gente já veio aqui ontem, gostamos bastante, então voltamos. Aprovadíssimo. E bora aí pegar uns tacos ao pastor, né? Gracias. Gracias. Ó, chegaram então os tacos que a gente vai experimentar. Ele falou que esse aqui é com carne assada e esse aqui é uma carne meio fritinha, assim, na frigideira, digamos assim. É isso, né? Isso, e os dois são de porco, né? Os dois são de porco. Muito comum carne de porco aqui. E eu vou contar uma coisa que eu não gosto de carne de porco. Não consigo muito comer, assim, acho uma carne um pouco enjoativa, mas aqui no México, minha gente, maravilhoso. É, o gosto é bem suave, né? É bem diferente, é muito temperado, então você acaba não sentindo nem que tipo de carne que é. Fica bem sutil. Ó, eles têm uma receita própria, cada taqueria tem a sua receita, então não sei dizer o que tudo vai, mas vai vários temperinhos. E aqui tem um molhinho de pimenta, ó. Dá pra colocar. Esse aí que tu tá comendo, Júlia, esse é o ao pastor, que é o mais famoso de todos, assim. Mas a gente vê que a montagem, a carne, enfim, varia bastante de um lugar pro outro, né? E a Júlia colocou a pimentinha aí, será que vai... é forte?
É gostoso, né? Muito bom. E vocês conseguem ver que são bem recheados, né? Esses aqui eles colocam feijões também, não são todos os lugares que colocam, tá? Ó, agora eu vou experimentar com vocês aqui também. Como a Júlia comentou, todo lugar que tu for vai ser uma receita diferente. Esse coloca feijão, alguns não colocam feijão. O que todos sempre vão colocar é um pouquinho de pimenta, tá? Isso tem que ter cuidado. Às vezes a galera fala que não tem picante, que não tem pimenta, mas a sensibilidade deles é muito diferente da nossa, então tem que tomar esse cuidado, principalmente com as salsas, né, que são os molhinhos. Esse aqui eu botei, não tenho muita certeza de como é, mas vamos encarar aqui. Ele deixou aqui pra gente só uma, geralmente tem um monte de pimenta, um monte de molho, né. Eu acho que ele deixou só um porque ele já sabia que era o que picava menos, já pra dar aquela facilitada pra nós. Mas isso é um ponto muito verdadeiro. Quando você vai em algum lugar, você tem que perguntar se alguma coisa pica, algum ingrediente, algum molho pica. E se eles falam não pica, você pergunta, mas nem um pouquinho, porque a gente não tá acostumado. Eles falam, talvez um pouquinho vai picar. E aí ele pica. Acho que até agora a gente não comeu uma comida que não tem um pouquinho mínimo assim de pimenta. Sempre tem. Sempre vai. E, de novo, a sensibilidade deles pra pimenta é muito diferente da nossa. Então, que talvez pra eles não seja nem um pouco picante, pode já pra você ser um pouco assim desconfortável. Mas você vai se acostumando. Eu acho que faz parte da experiência também. Ó, já vou partir pro segundo taco e falar uma curiosidade pra vocês. Que aqui, como eles vêm com bastante molho, bastante coisa e é bem pesado, acaba às vezes se desmanchando. Então, quando você vai em algum lugar, você pode chegar e falar assim, doble tortilha, ou seja, você pede 2 tortilhas pra ficar mais rígido. Ou então, se você estiver na Cidade do México, né, mais naquela região, eles costumam falar com cópia, que é uma cópia, então 2. E aí não desmancha. Essa daqui é uma tortilha artesanal, eles fazem aqui, então ela é um pouco mais grossinha, assim, é uma panquequinha. Echamano, é verdade. E vamos provar esse segundo sabor. Bota a pimenta aí, Julia. Ô, Júlia, e a pimenta? E o limãozinho também, né? Tem que só cuidar porque a gente vai sair no sol, então tem que colocar com bastante cuidado, mas dá um toque, tá? E o negócio é esse. Comer com as mãos, sujar as mãos, aí depois se limpa com guardanapo. E acá no se encuentran burritos en la calle para comprar, ¿no? Como, por ejemplo, hay muchas taquerías, pero no hay tantos burritos, ¿o no? Hay uno ahorita nuevo que abrieron aquí. No sé si les has visto aquí adelantito. Hay uno de burrito. Pero, ese es nuevo, ese apenas abrió y lleva creo que una semana o 15 días. pero ¿esto es porque es así en Cancún o es en todo, no sé? En Cancún yo no he visto muchos de burritos. Sí, Hay muy pocos, pero solo tacos, ¿no? solo mayoría puro tacos. Yo pensaría que, no sé, cuando llegara a México habría como burritos por todos los lados, pero no, solo tacos. Tacos, tamales. Oh, pero los tacos ya están como geniales. Es el número 1. Graças, amigo. Não é só impressão nossa. Aparentemente, então, os burritos, eles não são algo assim que tu encontra aqui na região de Cancún tão facilmente na rua, né? Como uma comida de rua. São mais os tacos. Pelo que a gente viu, e a gente já comeu burritos com certeza, a gente acabou encontrando eles em iFood, vamos dizer assim, o iFood daqui, né? Que é o Rappi, e também nos restaurantes. Mas na rua, assim, uma senhorinha vendendo burritos, isso não, tá? Já os tacos e as outras coisas ali que ele comentou, os huaraches, ou enfim, quesadilla, outras coisas assim, né? Aí sim tu encontra mais facilmente na rua uma senhorinha, um senhor, alguém vendendo assim em uma esquina. E para pagar as coisas por aqui, a gente está utilizando nosso cartão da Nomad, que acompanha a gente em todas as viagens, e por um simples motivo: praticidade. A gente não precisa trazer reais do Brasil, ir numa casa de câmbio, converter, lidar com notas diferentes, ou até mesmo, às vezes, né, cair no golpe das notas falsas, que acontece no mundo inteiro. Então, isso aqui traz muita praticidade, porque é só colocar reais no aplicativo, converter para dólares, e na hora de pagar, só aproximar o cartão. E se você não quiser o cartão físico, dá para utilizar no celular por aproximação o cartão virtual. E além disso, fica no aplicativo todos os seus gastos registrados que você consegue ir acompanhando, então fica bem mais fácil. Para tornar isso ainda mais interessante, a gente tem um cupom, que é o Dias Por Aí. Você cria sua conta utilizando esse cupom e ganha até $20 de cashback na primeira conversão. Lembrando que essa conversão precisa ser feita em até 15 dias da abertura da sua conta para valer. Então fica aí a dica e a gente vai pagar com a Nomad. Olha, a maquininha tá até combinando com o cartão. Gracias. Hasta luego. Tchau, tchau. Ó, galera, a gente pegou e foi pra casa porque realmente estava muito quente aquela hora. Esperamos aí, agora é mais ou menos umas 5 horas da tarde e a gente vai continuar o vídeo, né?
E eu queria saber de vocês, o que vocês acharam ali do preço dos tacos? Valeu a pena? Eu diria que sim. E tu, Julia? Não, acho que eu até me surpreendi, assim, com um pouco dos preços de Cancún, porque por ser uma cidade super turística, né, acho que é a mais turística aí do México, eu esperava preços um pouco mais altos, assim, então tô achando a comida de forma geral, ao menos nessa parte que a gente tá hospedado, né, que não é na zona hoteleira, tá bem econômico. E falaram pra gente que quando você sai aqui dessa parte mais turística, por exemplo, Cancún, Playa del Carmen, Tulum, a comida costuma ser 30% mais econômica. Então, falou que basicamente os preços, né, costumam ficar 30% mais baixos. Vamos ver à medida que a gente vai viajando aí pelo México, descobrindo aí outras cidades, tem bastante lugares que a gente quer ir e, enfim, levar vocês juntos. Mas uma parada que a gente começou a provar e que a gente gostou é um mango que tem aqui dentro. Eu não sei muito bem o que é isso, tu sabe, Julia? Eu acho que é como é que eles chamam de... Isso aqui, ó. Raspadinha? Eu acho que sim, Acho alguma que coisa é. assim, né? Vamos ver. E vocês vão ver mais ou menos o preço aí das coisas. Daí dá pra ter uma noção. Ó, 2 cervejas, 47. O galão de água de 10 litros, 53. E aqui- esses daqui são os negócios que a gente comentou, ó. Exato. Vamos pegar um então? Dá Vamos. 26. É uma bebida bem gelada, assim, é como se fosse um gelo trituradinho, assim, com sabor. Esse aqui é de manga e daí tem também sabor café, enfim, uns outros aí. Então monta aí pra nós. Vamos montar. Da última vez, a moça, ela montou pra gente e ela colocou isso aqui, que é chamoy. Não sei dizer muito bem o que é, mas é uma parada gostosa. É cítrico, né? É cítrico, é. Então você meio que É como se estivesse montando um açaizão, assim, ó. despeja, assim. Eu não sei fazer tão bonito quanto ela fez. Deixa eu botar mais um pouquinho. E aí depois você coloca, de fato, o mango. E aí, conforme você vai tomando, vai se misturando assim, o sabor. É pra baixo? Isso, aham. Ixi, tá meio aguado. Mas acho que tá bom. Com aguada, não. Não, acho que tá um pouco mais líquido do que é pra ser, mas vai dar pro gasto. E agora a gente vai lá no caixa e paga. Olha que tem várias coisas, ó. Algumas promoções aí. Dá pra sentir mais ou menos quanto que é o preço, não? Esse daqui, ó, 82. Aqui também tem pancho. Ali, ó, tem algumas promoções. Croissant. Esse daqui a gente comeu já. A gente mostrou lá no Instagram. É bem gostoso esse de pavo. Dale, graças. Graças. Pronto, agora bora aproveitar a cidade e se refrescar também um pouco. Esse aqui, de fato, não tá tão na textura ideal, ele tá mais líquido, mas tá gostoso. É que faltou misturar. Agora sim ficou gostoso. Daí ele fica com bastante gelo, assim. E essa bebidinha de manga, né? Bem gostosa. Mas vamos pra lá, que ali fica, vamos dizer assim, uma das partes mais turísticas aqui do centro da cidade. Ali tem essa rotatória ali, que a galera deu o nome de Praça do Ceviche. Eu ia falar do sushi. Praça do Ceviche. Mas que na verdade é só um apelido realmente dado pela galera local. Nem lembra muito, né? Porque na verdade são conchinhas, umas estrelas, mas eu não vou falar nada. Foi o nome que ficou popularizado. E aqui vocês vão notar uma coisa bem engraçada, assim que pegar e abrir o semáforo. Que ele faz um barulho, e lembra muito o barulho de um... Pra mim, lembra bastante o barulho de um burro, assim. Parece que ele fica in-ó. Vamos só esperar que ele já vai começar o sinal. Se liga no barulhinho. Olha, aqui perto desse mercado do Super Chedraui, que é um mercado bem grande, tem várias barraquinhas de rua, ó, vendendo marquesitas, cachorro-quente, lá alguma coisa que ele prepara com manga. Enfim, é uma parte bem urbana da cidade, a gente vai ver vários tipos de comércio aqui também, ó, bastante coisas de roupa. É onde é fora, né, da parte das praias e tudo mais, porém os turistas sempre acabam vindo pra cá também dar uma voltinha, conhecer um pouco do centrinho, né? E às vezes numa dessa acaba levando alguma coisa ali, ó, até promoção de meia tá rolando hoje. É verdade. Aqui tem algumas lojas, não desse lado da rua, mas a gente já passou em alguma rua, que eu não me lembro qual que era, que tinha algumas lembrancinhas, assim, chaveirinho, imã de geladeira, e era mais econômico do que, obviamente, ir na zona hoteleira. E também dizem que pegar passeio, né, por aqui, É bem melhor, né? é bem mais barato, porque lá na zona hoteleira é pro gringo, né? Aqui É, é pra pensa quem que- veio buscar um pouco mais de economia, assim, então vale a pena vir pra cá.
Pensa que tem muita gente que vem para Cancún e não sai da zona hoteleira, não chega a vir aqui conhecer. Então aqui realmente tu acaba tendo um pouco mais de acesso, né? Coisas mais econômicas. Principalmente comida, que aqui a gente nota que é bem mais econômico do que lá na parte hoteleira, dá quase uma diferença assim, de 50%. E uma curiosidade é que Cancún, né, é uma cidade, na verdade, bem grande, assim, ela tem cerca ali de uns 800 mil habitantes. Cara, é muita gente. Por quê? Lá na zona hoteleira, realmente, é só hotel, é só a parte pra galera que visita. Então, é uma região mais pequena, né, por mais que seja bem extensa. Só que aqui, a gente vai até colocar as imagens de drone ali pra vocês verem. Cara, é uma cidade bem grande, que cresceu muito rápido. Por quê? Porque Cancún não é uma cidade velha, Cancún é uma cidade que tem 55 anos, olha só. Mas enfim, isso a gente vai contar pra vocês em mais detalhes em outro vídeo, quando a gente for lá pra zona turística. Por enquanto, bora deixar vocês só com as imagens de drone aí pra vocês verem como é que ela é por cima. Eu achei ela bem bonita, uma cidade bem branca e bastante arborizada. E esse bairro aqui, ele é habitado em grande parte por pessoas que são donos de comércio ou que são pessoas já aposentadas, principalmente porque esse foi um dos primeiros bairros da cidade, né? Muitas pessoas investiram aqui. A gente já comentou que o nosso host foi um dos arquitetos que construiu ali vários dos hotéis da parte hoteleira, né? E o filho dele comentou pra gente que na época existia um plano, né? Um master plan da cidade de Cancún, de como ela seria e tudo mais. E por aqui ele mostrou que diziam que teria uma parte, vamos dizer assim, um porto, um negócio com uns canais de água, mas que acabou nunca acontecendo, que foi só uma das coisas que eles falaram, prometeram para pegar e vender o lugar. Pessoal, isso eu tô falando lá daquela região onde a gente começou o vídeo, tá? Lá perto daquele parque. Enfim, aqui a gente já tá realmente mais no centrinho, ó. A gente vê que é bastante comércio dos dois lados. Se eu não me engano, logo ali na frente, à direita, fica a prefeitura de Cancún, que é a municipalidade. Não vai dar pra ver agora por conta do trânsito, né? E também porque tem muita árvore, né? Bastante árvore, é bem arborizado, olha só. Bastante sombra nesse horário. E uma curiosidade é o transporte público daqui, olhem ali, ó. Ele não é bem uniforme, né? Vamos dizer assim, os ônibus não são todos iguais. Às vezes tu vê um ônibus grande, às vezes tu vê, por exemplo, lá na frente, ó, algumas vans menores. E tem esse porquinho aí que eu não sei muito bem o que tá acontecendo. O que é isso? Ele tá faceiro, né? Pois é, vamos ver se ele olha pra cá e dá um... É o... Aqui, ó, é da farmácia, ó. Ah, pode crer. Ó, a farmácia, Aí que tá a 24 horas. farmácia. Ó. O povo daqui é muito animado, eu amo. Isso é uma parada legal de comentar. A gente achou eles bem receptivos, tá? Bem comunicativos, assim, gostam de... Explica aí, Julia. Então, isso é algo que chama muita atenção quando você vem pra cá. A gente vai em qualquer lugar, qualquer comércio, e a gente tem um mínimo de contato. Fala um oi, quanto é que custa isso, ou pergunta alguma coisa aleatória. A pessoa, ela te responde, e aí depois ela pergunta, de onde é que você é? E daí a gente fala, é do Brasil e tal. E daí o povo já fica, nossa, Brasil, que legal, meu sonho é ir pra lá. Ou então emenda em outro papo e aí começa a falar da vida. Vai ter carnaval E tal. E começa a falar da vida e pergunta da nossa vida. E assim, o povo se estende muito na conversa. Eu acho que lembra bastante brasileiro, assim, né? Porque se entrosa, assim, de verdade. Pra vocês terem noção, a gente foi pegar um ônibus lá pra zona hoteleira e a gente perguntou pra uma pessoa, tá, qual ônibus a gente pega e tal. E ela falou, esse. E daí depois ela subiu em um ônibus, antes da gente, outro, né? E chegou o ônibus que a gente deveria pegar. E as outras pessoas da fila escutaram a nossa conversa e começaram, ó, esse aqui, ó, sobe nesse, é esse aqui que tu tem que pegar. A gente nem tinha falado com eles, mas eles, sabe, já se entrosaram ali, já se sentiram, vamos dizer assim, na liberdade de ajudar, e eu achei bem legal. Mas eu acho que assim, eles são de fato simpáticos, a gente sentiu isso deles, mas um pouco eu acho que é por conta do idioma. Aqui, como a gente falou, tem muito turista, muito gringo, americano, e eles ficam, acho que, muito nesse do inglês, né? Então, quando vem alguém e tenta puxar um papo no portunhol que seja, não precisa nem ser no espanhol, eles já ficam, meu Deus, é um turista, não tá falando inglês, de onde é que veio esse ET? E aí a gente pega e fala que é do Brasil, e eles são super simpáticos e emendam, assim, uma baita de uma conversa. Então... Tá sendo bem legal, principalmente com os nossos hosts, que a gente tá conseguindo trocar bastante ideia, absorver bastante da cultura, assim, dica de comida, o que provar. Tá sendo uma experiência incrível, assim, acho que de primeira impressão, o México é surpreendente. Eu vou falar que hoje eu tô apaixonada por esse país. Olha, agora a gente vai entrar numa rua que dá acesso
uma praça aqui. O que tu diria que é, Clá, Júlia? Parque de parque? las Palapas. Ah, o Parque de las Palapas. Parquezinho, E aqui tem bastante coisa, ó. Lojinhas de lembrancinha, roupa. Tem de tudo. Mas bora seguir que o nosso objetivo tá lá na frente, ó. E já tá quase querendo escurecer. Aqui costuma escurecer ali antes das 7 da noite. Agora já tá por volta das 6 horas. E não só escurecer tarde, como também amanhece tarde. O sol aí levanta umas 7 e pouco da manhã. Eu fico de cara com isso, porque no Brasil é super cedo, né? Mas aqui é um pouco diferente. Então temos menos sol aí durante o dia, digamos assim. Mas vamos seguindo, ó. Que bonito que tá aqui. Se liguem só a vibe desse lugar. Ó, o chão, que bonito. Eu não lembro se a gente comentou, mas a gente tá na época de carnaval em Cancún. Então tá rolando algumas festas, principalmente aqui nesse parque, né? Na Praça das Palapas, ou Parque Palapas. Enfim, tá rolando uma festa aí, época de carnaval também, ó. Tem uma criança vestida aqui. Esse é um lugar que tem bastante barraquinha de comida de rua. Principalmente essas marquesitas e churros, né? A Júlia já comeu uma marquesita e o que ela achou, Júlia? Achei maravilhoso. Logo, logo a gente vai gravar uns vídeos aí de comida de rua. E olha, eu não queria falar nada pra vocês, mas promete. Promete muito, que a comida daqui é maravilhosa. E aqui vocês ficam com um pouco do carnaval aí de Cancún. Vê o que vocês acham. Ah, não tá rolando, acho que são as crianças lá, não vai dar pra ver muito bem. Assim, o carnaval aqui é um pouco diferente do Brasil, né? Pra ter noção, aqui em Cancún é meio que só aqui que tá acontecendo. E são apresentações, na verdade, não tem ninguém fantasiado, todo mundo meio com roupa normal, assim, né? Não tem uma passarela Não tem nada, bloquinho, né? não tem nada. Bem diferente do Brasil, então não criem tantas expectativas assim também não. Enfim, mais ou menos assim um carnaval aqui em Cancún. Um pouco diferente, né? Tá lembrando mais do que seria aí uma balada, né? Um festival eletrônico. E aqui, galera, ó, do outro lado do palco, ó, ali tá o palco, aqui tá a Júlia e aqui tem várias comidas de rua, várias opções. A gente vai gravar um vídeo de comida aqui também, mas não vai ser agora que a gente vai mostrar, mas só pra vocês terem uma noção, principalmente dos preços, das opções. Vamos passar bem rapidinho aí, só pra vocês terem uma ideia. Ó, esse aí a gente já conhece. Que tal, Giovanni? Olá! Esse a gente já conhece, que a gente veio algumas vezes aí jantar. Enfim, ó, várias opções. Mega Huarache. Aqui tem muita comida e é onde o pessoal realmente no local vem comer, né? Acho que um outro turista também aparece, mas tu vê, é 80% mexicano comendo aqui. A gente queria mostrar mais ali do parque pra vocês, só que a música tava muito alta, tava até difícil de a gente se escutar. Então vamos continuar por aqui. Mas ó, ali já tá o parque, a gente não se afastou tanto não. E uma parada interessante, não sei se vocês repararam, é que tem bastante policiamento, assim, guarda municipal e tudo. E isso é uma característica que eu até queria comentar aqui nesse vídeo. Ali ó, os militares. Não sei se dá pra ver, vou dar um zoom. Mas eles estão com uma pistolona grande, né? Guarda-chuva, Júlia. Esse é o termo técnico tá correto pra usar na internet. É um grande guarda-chuva. Entendi. Mas assim, isso é uma parada que a gente não vê aqui só porque hoje tá tendo um carnaval. De vez em quando você anda na rua. Na praia. Na praia. E eles passam assim com esses guarda-chuvas, né? Não, eles passam desse jeito que eles estão ali, assim, como se eles fossem entrar no mato pra uma guerra e caminham na praia. Só que tem uma diferença, né, Júlia? O que tu notou que eles fazem com os turistas? Gente, a gente tava parado assim, né, pra atravessar e passou num carro com uma caçambinha assim e tinha uns 5 super armados. Em cima de uma caminhonete, assim, é um negócio diferente. Só tipo tem um aqui. negócio assim, ó, um negócio assim. E aí eu olhei assim, não tinha como não olhar, né? A gente acompanhou assim e daí o guarda fez assim. E até na praia, eles cumprimentam, eles vão passando, opa, boa tarde. Eu acho que é pra diminuir um pouco a tensão, né? Porque realmente fica um pouco... Tu acha que é um pouco exagerado, né? Eu não tô acostumado a ver, por exemplo, o exército, literalmente o exército ou a marinha andando na praia fortemente armado. Mas aqui é uma coisa que acontece, mas eles fazem questão de quebrar o gelo. Então isso eu achei legal, a gente se acostuma facilmente, né? Isso é interessante, é interessante. E até falar um pouco sobre como que é a segurança, assim, por aqui, o que a gente tem sentido, né? Tirando
esse momento em que a gente vê eles frequentemente pela cidade, tá sendo tranquilo, assim. A gente evita de sair também muito tarde da noite, principalmente porque ali onde a gente está hospedado são ruas mais residenciais, e aí não tem nenhum comércio aberto, pouca gente circulando, né? A maioria das pessoas que estão andando na rua à noite é na rua principal. Então, pra chegar até lá é um pouco vazio, assim, né? Porque às vezes tu vai seguir a principal, até próximo ali do teu Airbnb, do lugar onde tu tá, mas tu vai ter que pegar alguma outra rua, uma transversal, e caminhar um pouco. No nosso caso, a gente pega e ainda atravessa o parque, né? Não é que, tem uma galera estranha, nem nada, só que às vezes tá bem vazio, né? E é nisso daí que você tem que tomar cuidado, a gente já comentou algumas vezes. E antes que a gente esqueça, a gente comentou ali no início do vídeo que a gente veio pro México sem o visto mexicano, mas não entramos ilegais? Não, de forma alguma, né? O que a gente fez foi vir com o visto americano. Como a gente já sabia que a gente gostaria de visitar o México em algum momento, a gente optou lá por 2025, foi, né, Júlia? Foi, ano passado. Ano passado, né? Desculpa, ainda estou me acostumando com esse ano. A gente optou por fazer o visto americano, que justamente seria um facilitador para entrar no México, no Canadá, ou enfim, alguns outros países aí que a gente tem planos de conhecer, seja agora ou no futuro, né? Então a gente já se antecipou nisso. Porém, hoje em dia está mais fácil do que era naquele momento, né? Naquela época teria que ir em consulado para fazer o visto mexicano e tudo mais, mas ali, eu acho que desde o dia 5 de fevereiro eles liberaram o visto eletrônico, que é um grande facilitador, né? Tu faz tudo online da tua casa e tudo mais, que é justamente por conta da Copa do Mundo que vai acontecer. Então eles têm que dar essa facilitada para a galera vir visitar, né? Vir participar e ver os jogos, aproveitar um pouco das praias de Cancún. Porém, não foi tão simples assim entrar com o visto americano, tá? A gente passou por uma chuva de perguntas, assim. Foi, eu diria que talvez uma das experiências mais difíceis de imigração que a gente teve. Talvez até a mais difícil, né, Julia? Então, galera, o que aconteceu foi o seguinte. Chegamos no guichê da imigração e aí veio uma chuva de perguntas. Aonde vocês estão hospedados? Quanto tempo vocês pretendem ficar no México? Com que vocês trabalham? E aí nessa pergunta a moça pegou o nosso passaporte, saiu assim, foi pra longe, ficou um tempinho ali, voltou com o nosso passaporte e fez a mesma pergunta pra ver se a gente não tava mentindo. Era um tal de olha pro documento, olha pra nossa cara, aquele cara crachá assim, sabe, conferindo tudo. Perguntaram também quanto que a gente tinha pra gastar nesses meses aqui no México, qual que era o nosso limite do cartão. E aí falar pra vocês que essa pergunta a gente só conseguiu responder porque a gente tinha internet na hora, porque a gente não trouxe um papel impresso para comprovar isso. Fica até de dica para vocês, né? Se vocês vão viajar para algum lugar, por favor, levem esses documentos impressos. Não façam que nem a gente. A gente chegou mais de boa, assim, despreocupado, porque a gente sabia que ia ter acesso à internet no celular, né? Então a gente pensou, lá a gente vai ter internet, a gente pega e abre tudo na hora se eles perguntarem. Mas que não perguntam, né? Então a gente já vem mais de boa. Mas se você não vai chegar conectado, traga impresso. Se você vai chegar conectado, então a gente vai deixar a sugestão de usar o mesmo serviço de internet que a gente está usando aqui no México agora, que é o serviço da Olafly. A gente está com o eSIM deles. E uma coisa que eu gostei bastante é que a internet é ilimitada. Isso dá uma boa diferença, tá? Às vezes a gente acha que em um lugar é um pouquinho mais barato, 1 giga de internet vai ser suficiente. E chega na hora de recarregar, a gente descobre que ali os dólares vão fácil, né? Mais $20, mais $15, enfim. A gente já veio com o serviço deles justamente para ter essa despreocupação. A gente usa muito a internet, né? Vocês acompanham a gente no Instagram, né? Se ainda não acompanha, segue lá. Olha o que a gente posta. A gente está bem mais ativo agora que a gente está com internet limitada. E a gente quer deixar então para vocês a sugestão, né? Do cupom da Olafly, que já está aqui na tela. Descontinho para vocês, um incentivo ao nosso canal, uma forma de vocês apoiarem. Enfim, falei, mas o importante é não vacile nesse momento. Se você não quer chegar conectado, traga tudo impresso. Ou faça que nem a gente, abre ele na hora. Estamos com internet, né? Não acontece nada. E bom, galera, desse vídeo é isso. A gente quis mostrar então aí um pouco do bairro onde a gente está hospedado, como que é essa região aí fora da zona turística. Nos próximos vídeos a gente vai sim mostrar a praia, vai sim mostrar o mar caribenho e toda a zona turística. Mas para isso, se inscreve no canal para não perder. Será uma temporada bem longa aqui no México, então vai ter muito conteúdo legal pela frente. Deixa o like, né? Deixa o like e também comenta o que vocês querem ver do México, porque esse aqui é o primeiro de muitos. Então, no mais... Um beijão que a gente vai lá curtir o carnaval, ó. Escuta só de fundo, ó. Vamos lá ver os mexicanos bailar um carnaval. Enfim, beijão. Até qualquer dia por aí.